Então ela se deitou, olhando para a lua através da janela do quarto, e finalmente adormeceu. Sentia-se tonta quando acordou pela manhã. Seu corpo inteiro doía, como se tivesse sido espancado em uma luta com ele e com sua própria atenção. As crianças acordaram cedo, e ela lhe perguntou, enquanto elas se vestiam e preparavam o café da manhã: "Alguém esteve aqui ontem à noite?" "Não", respondeu a babá com firmeza. Ela já havia destrancado a porta do berçário para que Ellen não suspeitasse de nada. Angelique não queria contar nada a ela nem a ninguém. Sentia-se muito abalada e envergonhada com tudo o que acontecera, embora não tivesse feito nada de errado. Só queria esquecer aquele incidente. "Pensei ter ouvido vozes, mas achei que estava sonhando e voltei a dormir", disse Ellen, sorrindo para ela e dando de ombros. "Os sonhos, às vezes, podem parecer muito reais", continuou ela e foi pegar as bandejas do café da manhã para arrumar a mesa, enquanto Angelique trocava os gêmeos. George já estava correndo de um lado para um outro com a fralda suja, e ela teve de pegá-lo no colo para trocá-lo depois de colocar Rose na cadeira alta. Ellen parecia cansada quando todos se sentaram para tomar o café da manhã, e Angelique tentou afastar de sua mente o que acontecera na noite anterior. Ellen limpou os quartos naquela manhã, enquanto Angelique levou as crianças para brincar no jardim, mas ficou um pouco mais perto da casa. Ela cuidava dos 5 com facilidade. Emma empurrava o carrinho de Rose, enquanto Angelique corria atrás de George, que cambaleava e, ao mesmo tempo, ficava de olho em Rupert e Charles. Eles tiveram um bom dia e voltaram a tempo para o almoço. Ela havia acabado de se sentar à mesa quando soube que a senhora Ferguson queria vê-la imediatamente na biblioteca. Angelique não conseguia imaginar o porquê, e pediu a Ellen que cuidasse das crianças enquanto ia ver o que a patroa queria. Ela correu pelas escadas dos fundos e saiu no salão principal. Os hóspedes estavam no salão, esperando o almoço ser servido, e ela podia ouvi-los conversando. O Sr. Ferguson lhe pediu que fechasse a porta. Aquilo parecia sério, e os 2 patrões a olhavam com ar de desaprovação. Não a convidaram a se sentar. Eugênia estava acomodada no sofá e parecia furiosa. Harry estava sentado à sua mesa. "Algo muito grave aconteceu aqui ontem à noite", começou ele, olhando diretamente para ela, "e eu quero que você saiba quanto estou decepcionado com você." Ela não conseguia imaginar o que poderia ter feito, nem mesmo se queixara de um hóspede que tinha ido ao berçário para tentar estuprá-la. Ela não havia feito nada de errado com as crianças. A jovem esperou para ouvir o que era. "Acho que você sabe do que estou falando." "Não, senhor, não sei", respondeu ela com honestidade, sentindo-se alarmada. Nunca estivera em apuros antes, e Eugênia estava fuzilando com os olhos. Ela se perguntou se alguém havia roubado alguma coisa e colocado a culpa nela. "Estou particularmente chocado em face de suas relações. A prima de um duque, por mais pobre que seja, não se comporta como uma prostituta. Embora sua graça nos tenha contado a respeito de sua mãe", disse Harry com desgosto. "Contado o que sobre a minha mãe?" Angelique parecia aturdida, com a palavra prostituta ressoando em seus ouvidos. "Não importa. Sr. Bertram nos contou o que aconteceu na noite passada." "Ele contou?" Se realmente havia contado, porque seus patrões estavam bravos com ela. "Eu não ia falar nada, senhor. Não aconteceu nada, e eu não queria causar nenhum problema a qualquer um de seus hóspedes. Achei que ele provavelmente havia bebido muito." Harry Ferguson a encarou. "Ele nos contou que você foi até o quarto dele ontem à noite e tentou seduzi-lo. Você ofereceu seu corpo a ele. Você se expôs. Ele teve que ameaçá-la para obrigá-la a sair e, antes de deixar o quarto, você o atacou. Ele estava com o rosto machucado esta manhã."
Os olhos de Angelique se arregalaram, enquanto ela encarava o casal Ferguson. Eugênia estava tremendo de ciúme e raiva, reação que o marido confundia com indignação. Não, senhor, retrucou Angelique, então as lágrimas surgiram em seus olhos. Ele foi ao berçário e me atacou. Eu o encontrei quando estava caminhando ontem e ele me abordou. Eu não quis incentivá-lo. Então ele foi me procurar no berçário ontem à noite, depois de todos irem para a cama. Eu estava de camisola, e ele tentou me seduzir. Ele ficou tentando me agarrar, e eu não permiti. Então eu o mordi, falou ela enquanto as lágrimas rolavam por sua face. Angelique podia ver que eles não estavam acreditando em uma palavra do que dizia. E tinha ido até eles primeiro os convencer de que a babá o procurara em seu quarto para seduzi-lo, atacando-o quando ele a rejeitara. Ele havia se vingado dela por tê-lo recusado. Então Angelique se lembrou do que havia dito, que Eugênia estava implorando para que ele a levasse para a cama, mas não falou nada, nem pensava em fazê-lo. Eles acreditavam na história do hóspede, e não na dela. Estou lhes dizendo a verdade, senhor. Madame. Ela se virou para Eugênia, que a olhava com ódio. Essa garota, essa ninguém, essa criada. Era impensável para Eugênia. Suponho que você o teria seduzido na frente dos meus filhos, no berçário, se tivesse tido a chance, cuspiu Eugênia em sua direção. Claro que não, nunca faria nada que pudesse desmoralizar as crianças. E eu não o teria seduzido em lugar nenhum. Foi por isso que lutei com ele, e ele não gostou. As lágrimas continuavam a rolar enquanto ela contava sua versão da história, mas não conseguia fazê-los acreditar e estava entrando em pânico. O que iria acontecer com ela agora? O Sr. Bertrand é um cavalheiro, lembrou Harry. Ele nunca faria o que você está sugerindo. Não, ele não é, retrucou ela com a voz mais firme. Pensei que ele ia me violentar, ele é muito forte. Precisamente, e você é pouco maior do que uma criança. Se ele quisesse tomá-la, teria conseguido. Mas foi você quem se atirou nele, não o contrário. Queríamos que você soubesse que estamos indignados com o seu comportamento. Você vai sair desta casa hoje, na hora da ceia, e nós não lhe daremos carta de referência. Não queremos uma vadia cuidando dos nossos filhos, disse Harry, e sua esposa pareceu satisfeita. E havia contado uma mentira, e a babá que resistir a ele seria demitida. Hoje, senhor. Angelique ficou horrorizada. Mas para onde eu vou? Isso não é da nossa conta. O que você fará agora com você? Não receberá nenhuma referência de nós. Um dos cavalariços irá deixá-la na taverna. Você pode ficar lá e pegar o próximo coche para Londres, se é que pretende ir para lá, mas queremos que você parta ainda esta noite. Ele se mostrou inflexível, e Eugênia ficou satisfeita com a firme posição do marido. Eugênia não queria concorrência em relação a ele. E nunca lhe ocorreu se perguntar quem cuidaria de seus filhos a partir de agora, ela nem se importava com isso. Os Fergusons estavam apresentando uma frente unida contra a babá, a quem haviam considerado ser uma prostituta, e não a queria mais em sua casa. E as crianças? Perguntou Angelique com a voz sufocada. Pensar em deixá-las fez com que ficasse aflita. Ela passara a amá-los nos meses em que trabalhara ali e era muito ligada a Emma, que precisava dela. Angelique não conseguia suportar pensar em abandonar a menina. As crianças não são mais da sua conta. Eles não deixaram espaço para discussão e, de qualquer maneira, ela não tentaria mais se defender. A jovem sabia que tinha perdido, tal como acontecera com Tristan. Pode ir agora, falou Harry, descartando-a com uma olhada para a esposa. Eugênia ficou satisfeita. Sinto muito, senhor e senhora Ferguson. Mas acreditem em mim. O que o Sr. Bertrand lhes contou não é verdade.
Espero que um dia vocês descubram isso, falou ela e se virou para sair da sala com toda sua dignidade. Ao atravessar o corredor até as escadas dos fundos, pôde ver de pé, na sala de estar. Ele olhou para ela sem dar nenhum sinal de reconhecimento, deu-lhe as costas e se afastou enquanto ela corria até o berçário. Angelique estava sem fôlego quando chegou lá. Onde você estava? Perguntou Emma, parecendo preocupada. Por um instante, Angelique não soube o que dizer, e Ellen pôde ver que ela estava chorando. Você perdeu o jantar, falou Emma, entregando à babá um biscoito que havia aguardado para ela. Descobri que tenho que partir esta noite. Uma pessoa na minha família está doente, e eles precisam de mim. Foi a única desculpa em que conseguiu pensar. Você vai voltar quando eles ficarem bem? Estão com influenza. Angelique não queria mentir para ela mais do que o necessário ou prometer retornar quando sabia que não o faria. Não, minha querida, não vou. Não posso. Tenho que ficar lá e cuidar deles. Mas vou amar você para sempre. Todos vocês, falou ela, olhando para a mesa. Então Emma lhe pediu colo, se agarrou a ela e começou a chorar. Angelique estava chorando também, e Ellen ficou chocada. Quem vai cuidar da gente? Perguntou Emma. Por ora, a Ellen, mas tenho certeza de que a sua mãe e o seu pai vão encontrar uma babá muito boa para ficar no meu lugar. Porém, ela sabia que poucas pessoas estavam dispostas a assumir 5 crianças pequenas, 6, quando Simon estivesse em casa para as férias. Angelique ficou sentada por um bom tempo e depois os colocou para dormir. Ela prometeu a Emma que ainda estaria lá quando a menina acordasse e foi conversar com ela na despensa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O que você falou é a verdade? Perguntou ela em um sussurro, e Angelique balançou a cabeça. Você disse que não tinha família, a não ser um primo que não gosta de você. Fui demitida e não vou receber carta de referência. As vozes que você ouviu aqui ontem à noite não foram um sonho. Um dos hóspedes veio até aqui depois do jantar. Eu o conheci enquanto caminhava ontem. Ele me ofereceu um pouco de diversão. Eu deixei bem claro que não estava interessada. À noite, ele resolveu subir, bêbado, e me pegou aqui, me agarrou, então eu lutei com ele. Não sabia mais o que fazer, então o mordi no lábio quando tentou me beijar, e ele foi embora. Só que ele contou ao senhor e à senhora Ferguson que eu fui ao quarto dele e tentei seduzi-lo. Os dois acreditaram nele, e não em mim quando lhes contei a verdadeira história. Ele é um mentiroso. Está interessado na senhora Ferguson, e acho que não quer que eu atrapalhe. Mas, de qualquer forma, eu não ia contar isso a ninguém. Estava aliviada só por não ter acontecido nada. O Sr. Ferguson me chamou de prostituta e vadia, confessou Angelique, enquanto as lágrimas rolavam por sua face. Eles querem que eu vá embora depois do jantar. Um dos cavalariços vai me deixar na taverna. Eles não se importam com o que vai acontecer comigo depois. Você tem algum lugar para onde ir? Perguntou Ellen, preocupada e lamentando por ela. Não. Nem tenho ideia. Talvez Londres. Conheço uma mulher em Londres que você poderia procurar para tentar arrumar outro trabalho como babá. Ela foi governanta por muitos anos e agora ajuda a selecionar jovens para trabalhar nas casas das famílias que conhece. Ela é muito discreta, mas ninguém vai contratar você sem referência. Eu sei. Talvez eu possa conseguir algum outro tipo de trabalho, consertando roupas ou algo assim. Ela saíra de Belgrave para a casa dos Fergusons e nunca estivera no mundo sozinha. As duas mulheres se abraçaram, e Angelique foi juntar suas coisas, embora tivesse usado muito pouco do que trouxera consigo. Tudo o que ela realmente precisava colocar em suas malas eram alguns de seus objetos pessoais e os retratos dos pais.
Ela havia acabado de guardar o último item quando Ellen foi falar com ela. Quero que saiba que eu acredito em você. Às vezes, eles trazem algumas pessoas ruins aqui. O irmão dela é um, e já vi outros. Tenha cuidado, Angelique. Procure um bom trabalho, em um lugar onde vão cuidar de você. Sempre ouço histórias das criadas. Não vá para uma casa onde o dono fique atrás de você, ou deixe o irmão persegui-la. Você teve mais sorte do que a última, na noite passada. Ele poderia tê-la forçado a fazer o que queria, e ninguém teria acreditado em você. Nem mesmo se você engravidasse. Tenha mais cuidado a partir de agora. Angelique tinha acabado de completar 20 anos e ainda não conhecia todos os percalços do mundo. Mas ela havia aprendido uma amarga lição. Que a vida era efêmera e que, a qualquer momento, poderia perder tudo e ter de recomeçar. Obrigada. Vou ficar bem, falou ela. Vou sentir saudades de você e das crianças, disse Angelique. Especialmente das crianças. Ela as amava mais do que a própria mãe deles. Também vamos sentir sua falta. E Deus sabe quem ela vai arranjar para ficar aqui. Espero que seja uma pessoa boa para as crianças, disse Angelique com tristeza. Eu também espero, concordou Ellen, chateada. Angelique desceu para se despedir de Sarah e contar a ela o que havia acontecido. Era algo comum para ela as criadas serem despedidas devido a uma mentira contada por um hóspede. Elas frequentemente eram acusadas de roubar ou de seduzir alguém, assim como a menina da fazenda que engravidara do irmão da senhora Ferguson. Sarah abraçou Angelique e pediu a ela que escrevesse mandando notícias. A jovem prometeu que o faria. Então, ela voltou ao berçário a tempo de as crianças acordarem. Brincou com eles e leu histórias durante toda a tarde. Suas coisas estavam arrumadas e, logo depois do chá, ela colocou seu vestido preto, pendurou as roupas de babá e os aventais no armário. Emma observava com os olhos arregalados. Depois de banhar as crianças e vesti-las com suas roupas de dormir, Angelique deixou o berçário e levou as malas lá para baixo, uma a uma, enquanto Emma chorava de soluçar. Por fim, ela carregou o baú com toda a sua fortuna e seus tesouros e voltou para abraçar Ellen e as crianças. Os três mais velhos se agarraram nela. Então, Angelique deu o último beijo em Amy, em seguida, nos gêmeos e fechou silenciosamente a porta do berçário com as lágrimas rolando pelo rosto. Eugênia estava vestida para a ceia quando Harry entrou em seu quarto de vestir e disse que queria falar com ela. Ela pediu a Stella que os deixasse sozinhos por um instante. O que houve? Ela ainda estava chateada com a história da noite anterior. Como aquela garota se atrevia a colocar suas garras em I. Ela estava reservando para si. Você não acha que a versão da babá seja a verdadeira, não é? Estive pensando nisso o dia todo. Ela parecia muito sincera, e nós não conhecemos-e tão bem assim. Não é correto mandá-la embora se ela estiver dizendo a verdade. Claro que não, respondeu Eugênia, irritada. Essa garota é uma mentirosa. Você não percebeu? Ela foi atrás dele, e não a quis. Ela é uma garotinha ambiciosa tentando arrumar um marido entre os nossos hóspedes. Você é muito inocente. Eu vi isso nos olhos dela. Não sou tão inocente quanto você pensa, falou ele, encarando a esposa com os olhos semicerrados. Ele é um homem arrogante. Tenha cuidado. Ele pode ir atrás de você, avisou. Havia um limite para Harry. Eugênia não podia envergonhá-lo. E havia algo em de que o dono da casa não gostava, especialmente depois de ouvir a versão de Angelique. Harry, não seja bobo. Eu nunca faria isso com você, disse Eugênia. Ele assentiu com a cabeça e não disse mais nada. Voltou para seu quarto de vestir, quando Stella retornou para arrumar os cabelos de sua senhora.
Eugênia parecia mais aliviada agora que Angelique estava indo embora. A babá era uma complicação desnecessária para ela, além de um obstáculo que queria muito remover. Sinto muito ouvir sobre a babá Latam, senhora, falou Stella enquanto arrumava seus cabelos em um penteado elaborado. Ela era uma boa garota e uma ótima babá. Aparentemente, não tão boa quanto nós imaginávamos. Não quero uma prostituta correndo atrás dos meus hóspedes ou cuidando dos meus filhos. Stella não retrucou. Ela ouvira a verdadeira história, contada por Sarah naquela tarde. Mas todos sabiam que ninguém iria acreditar em uma criada. E os motivos de Eugênia estavam bem claros para todos, mesmo que seu marido não conseguisse enxergar. Lá embaixo, Angelique estava se despedindo do Sr. Jurole. Por favor, acredite em mim. Não fiz nada de errado, falou ela, com a voz baixa. Eu acredito em você. Cuide-se, Vossa Senhoria. Tenha cuidado. Angelique assentiu com a cabeça e entrou na carroça que um dos cavalariços havia aprontado para ele, que já estava carregada com suas malas para levá-la até a taverna. O Sr. Jurole ficou ali, de pé, observando com lágrimas nos olhos enquanto a carroça se afastava. Levou pouco tempo para chegarem à taverna, que estava cheia de homens barulhentos bebendo. Era um local ruidoso e cheirava a cerveja. Lá havia 3 quartos para alugar. Angelique perguntou quando o próximo coche partiria para Londres e descobriu que havia uma meia-noite, se ela quisesse ir. Ela preferia isso a passar a noite na taverna, com vários bêbados no andar de baixo. Pagou um quarto por algumas horas, e um cavalariço levou sua bagagem para o andar de cima, onde poderia guardar o coche. Vai querer algo para comer? Perguntou-lhe o cavalariço. Não, obrigada, respondeu Angelique com educação, pensando nas crianças que havia deixado para trás e na jornada até a cidade. Ela não tinha onde se hospedar e nenhum conhecido em Londres. E o pior de tudo, sabia que nunca mais tornaria a ver as crianças. Seu coração doía ao pensar nelas. Ela ficou sentada no quarto esperando em silêncio até o coche chegar. Depois desceu as escadas e pediu ao cavalariço que a ajudasse com a bagagem. A jovem embarcou no coche e manteve o pequeno baú em seu colo. Havia um homem ao seu lado, que adormeceu logo. Ele estava com um cheiro forte de bebida. Alguns minutos depois, o coche partiu para Londres. Ela adormeceu um pouco antes de chegarem a Londres e, quando acordou e olhou pela janela, viu o sol iluminar a cidade. Lembrou-se de um pequeno e respeitável hotel perto da casa do pai, na Grosvenor Square. Ao pensar nisso, sentiu-se novamente agradecida pelo dinheiro que havia ganhado do Duque. Pelo menos não morreria de fome e teria um teto sobre sua cabeça. Sem isso, ela poderia estar desamparada nas ruas. Angelique sabia que se hospedar em um motel decente seria caro, mas, pelo menos, estaria a salvo. Ficou pensando nisso a noite toda. Decidiu que iria dizer às pessoas que era viúva. Em seguida, faria uma visita à velha governanta indicada por Ellen para tentar arrumar um emprego. E, em algum lugar, de alguma forma, com a ajuda de Deus e um pouco de sorte, ela começaria tudo de novo. Capítulo 10. Quando desembarcou em Londres, Angelique contratou uma carruagem para levá-la ao pequeno hotel que havia nas proximidades de sua antiga casa. Ela não queria se arriscar a se instalar em um bairro perigoso e, sem reclamar, gastou o pagamento que recebeu de Jurole para ficar em um lugar seguro. Ela se registrou como Sra. Latam, tomou café da manhã na sala de jantar e caminhou pela cidade durante um bom tempo. Sarah lhe dera o nome e o endereço da Sra. McCarthy, a velha governanta. Ela ajudava criadas, governantas e babás com referências que a procuravam indicadas por amigos. Ela recebeu Angelique em sua pequena casa e pediu-lhe que aguardasse alguns minutos. Era uma mulher com cabelos grisalhos e muito séria.
Ao retornar, ofereceu a Angelique uma xícara de chá e a conduziu até a cozinha, onde se sentaram. A jovem usava um vestido preto simples, tinha o cabelo preso em um coque e explicou que precisava arranjar um emprego de babá. Contou que havia trabalhado para os Fergusons em Hampshire por quase 1 ano e meio, cuidando de seus 6 filhos, embora um deles estivesse em um internato desde setembro. Apenas uma babá para 6 crianças? Perguntou a senhora, surpresa. Sim, mas havia uma criada para me ajudar, explicou Angelique e, quando mencionou a idade das crianças, incluindo os gêmeos, a mulher de cabelos grisalhos se mostrou impressionada. Quantos anos você tem? Perguntou a idosa, pensando que aquela moça parecia muito jovem, nova demais para lidar com 6 crianças. Ela já ouvira falar dos Fergusons e ficou surpresa por saber que a família não tinha 2 babás. Acabei de completar 20 anos, respondeu a jovem com os olhos arregalados, e a mulher sorriu. Você ainda é muito nova. Onde trabalhou antes? Foi meu primeiro emprego. Eu morava com o meu pai em Hertfordshire. Ajudava a administrar a nossa casa. Ela não mencionou o tamanho do lugar, embora a senhora McCarthy pudesse ver, pela maneira como Angelique falava e pela forma como se comportava, que ela era instruída e bem educada. Meu pai morreu há quase 1 ano e meio. Meu irmão herdou tudo, então tive de trabalhar. Ela também não revelou que o irmão a vendera como escrava aos Fergusons. Não faria diferença agora, e ela não queria parecer que estava reclamando. Achou que isso causaria uma impressão ruim, e ela não era a primeira pessoa a se encontrar em uma situação como aquela. Imagino que os Fergusons lhe deram a carta de referência. Perguntou a senhora. Angelique se limitou a olhar para ela sem dizer nada, mas, logo depois, balançou a cabeça. Não, não deram. Ela contou exatamente o que tinha acontecido, recostou-se na cadeira e suspirou. Você não faz ideia de quanto isso é comum. Escuto essas histórias o tempo todo. É por isso que tento ajudar as jovens a encontrar um novo emprego. Geralmente é o marido quem se comporta assim, não um hóspede. Esse homem parece um sujeito desagradável, comentou ela, mostrando-se solidária à jovem. E é. Eu não ia contar nada a ninguém. Mas ele inventou essa mentira, e meus patrões acreditaram. Homens assim muitas vezes mentem. Provavelmente ele temia que você contasse, então resolveu falar primeiro, para se proteger. Fico triste pelas crianças. É um jeito ruim de ir embora. Tenho certeza de que elas ficaram muito tristes. Angelique assentiu, tentando não pensar em Emma com as lágrimas escorrendo pelas bochechas quando deixou a casa dos Fergusons, assim como ela. A mulher parecia pesarosa quando encontrou os olhos de Angelique. Tenho certeza de que você é uma babá muito boa. Tão jovem assim e consegue cuidar de 6 crianças dessa idade, você tem habilidade para isso. E parece que você gostou desse trabalho. Sim, concordou Angelique com um sorrisinho, embora não esperasse que isso fosse acontecer. O problema é que, sem referências, não posso ajudá-la. As pessoas poderão pensar que você fez alguma coisa com as crianças, como deixar o bebê cair, ter ficado bêbada, roubado os antigos patrões ou dormido com o marido da patroa. Eles pensam sempre o pior, caso você não tenha nenhuma recomendação, e esse foi seu primeiro emprego. Poderíamos alegar que teve um patrão ruim, se você tivesse outras referências. Mas eu não consigo nem indicá-la como criada sem referências. Vão pensar que você foi flagrada roubando ou algo até pior. Sinto muito, gostaria de ajudá-la, mas não tenho como. O que devo fazer? Perguntou Angelique, parecendo desesperada. Ela não fazia ideia de para onde ir e tinha a sensação de que poderia confiar no conselho dessa senhora. Pode tentar responder a anúncios nos jornais, mas não vão chamá-la. Sem uma carta de recomendação,
Não há trabalho. Ninguém quer assumir esse risco, o que é compreensível. Principalmente quando a família tem crianças. A senhora ficou olhando para ela, pensativa. Você fala algum idioma? Alemão. Italiano. Francês? Os italianos são um pouco menos exigentes em relação a referências, mas você tem que falar o idioma deles. Conheci uma família muito gentil em Florença, há alguns anos. A esposa era inglesa, é claro. Mas as crianças agora estão crescidas. Falo francês, respondeu Angelique, com a voz baixa. Tenho descendência francesa. Falo o idioma fluentemente. Ensinei francês aos filhos dos Fergusons. A menina fala direitinho. Novamente Angelique deixou a senhora uma carta impressionada. Você é bastante boa para alguém que nunca trabalhou como babá. Eles foram muito tolos em demiti-la por causa da história com esse homem. Um dia irão se arrepender, talvez mais cedo do que você imagina. Talvez seja melhor você ir para a França, sugeriu a mulher, ao pensar no que a jovem poderia fazer. A maioria das famílias de lá também quer referências, mas é um pouco menos rigorosa que nós. Você pode conseguir um emprego lá. Poderia, quem sabe, se oferecer para ensinar francês às crianças inglesas. Conheço uma mulher em Paris que faz o que eu faço. Trabalhamos juntas durante anos. Ela anotou o nome da amiga em um pedaço de papel e o entregou a Angelique. Receio que seja o melhor que posso fazer. Não haverá nada para você aqui. Se a intenção do hóspede deles era prejudicar você por tê-lo rejeitado, ele certamente conseguiu. Acho que a senhora Ferguson também queria que eu fosse embora, confessou Angelique, em tom baixo. E mesmo? Ela estava com uma sobrancelha bem arqueada enquanto se perguntava se Angelique havia cometido algum pecado imperdoável depois de tudo. Ele disse algo sobre ela desejá-lo. Talvez isso fosse verdade. Mas ele estava mais interessado em mim. Bom, foi o que ele disse. Minha querida, você estava condenada. Se havia algo acontecendo entre eles, e ele afirmou que sua patroa tentou seduzi-lo, ela certamente faria tudo para se livrar de você. Acho que ele sabia exatamente o que estava fazendo quando inventou essa história. Você é a vítima nisso tudo, mas isso não mudará nada agora. Sem uma carta de recomendação, ninguém vai contratar você como babá ou para fazer qualquer outro trabalho. Acho que a única chance que você tem é ir para a França e procurar emprego lá. Ou talvez ir para a América, Nova York. Mas isso é um pouco extremo. Vá para a França primeiro, já que fala francês. A senhora se levantou, apertou a mão de Angelique e desejou-lhe boa sorte. Desnorteada, a jovem deixou a casa. Ela não conseguira um emprego e ainda teria de sair da Inglaterra. Estivera em Paris com o pai, mas isso fazia muitos anos. E seria muito diferente agora, pois estaria procurando emprego em um país estrangeiro. Já era bastante difícil aqui, em uma cidade que ela conhecia. Mas percebeu que a mulher estava certa. Não lhe restava alternativa. E a América parecia terrível para ela. Pelo menos a França ficava ali perto, e ela sempre poderia voltar. Quando retornou ao hotel, ela perguntou na recepção como poderia pegar um navio que atravessaria o canal, e lhe explicaram que teria de pegar um barco de Dover para Calais e contratar um cocheiro de lá até Paris. Disseram que ficariam felizes em fazer os arranjos para ela, algo que Angelique concordou. Ela não poderia permanecer em Londres se não iria encontrar trabalho, então decidiu partir no dia seguinte. Pelo menos, ela podia dormir em um quarto limpo aquela noite, depois de estar no coche imundo vindo de Hampshire, na noite anterior. Naquela tarde, passou em frente à casa do pai, na Grosvenor Square, e esperava ver Tristão ou Elizabeth, mas a residência parecia fechada.
Ela caminhou devagar até o hotel, sentindo-se desanimada. Não tinha ideia do que encontraria em Paris, nem do que poderia fazer. E se não conseguisse arranjar nenhum trabalho lá também? Sem uma recomendação ou algum tipo de referência, ninguém a aceitaria. O Sr. Bertrand e os Fergusons haviam colocado Angelique em uma posição terrível. Tudo o que poderia esperar agora era que alguém a contratasse como babá em Paris e lhe desse uma oportunidade. Mas por que deveriam fazê-lo? Ela poderia ser uma assassina, e ninguém saberia. Ela parecia uma jovem honesta, bem educada de visita a Londres, usando um de seus vestidos mais velhos e discretos, mas isso não significava nada. Angelique só pensava em arrumar um emprego quando chegasse a Paris, mas tinha medo de não conseguir. A jovem passou a noite no hotel e pediu uma refeição no quarto. Queria ficar sozinha e não tinha a menor intenção de conhecer ninguém na sala de jantar. Não sabia o que dizer. Sua história sobre ser viúva soava inverossímil até mesmo para ela. Dormiu mal naquela noite, pensando nas pessoas que havia deixado na casa dos Fergusons, nas crianças, e preocupada com o que iria encontrar em Paris. Ela se sentia totalmente sozinha no mundo. Ficou sentada olhando para o pequeno retrato do pai por um bom tempo e percebeu que nunca tinha sentido tanta saudade dele do que naquele momento. Ela se levantou antes de amanhecer e vestiu roupas de viagem. O hotel havia reservado um coche para levá-la até Dover, e o cocheiro colocou suas malas no alto depois que ela pagou a diária do hotel e o que devia a ele pela viagem, que durou 11 horas. Fora um trajeto agradável no início, mas ela estava preocupada demais para se dar ao luxo de apreciá-lo, e o trecho final da viagem acabou se mostrando bastante cansativo. Eles chegaram a Dover no final da tarde, e a jovem embarcou em um pequeno barco a vapor para atravessar o canal. Era uma jornada rápida, mas Angelique sabia que não era tranquila, sem contar com o vento. Ela embarcou quando o sinal soou, e logo o barco já estava navegando. Angelique havia reservado uma cabine para viajar sozinha até a costa francesa. O mar estava muito agitado, mas ela se sentia bem, então foi tomar um ar no convés. De lá, observou a Inglaterra ficar para trás, já começando a visualizar sua vida em Paris. O pessoal do hotel em Londres lhe indicara um pequeno e respeitável hotel na cidade francesa, que não era muito caro e ficava em um bom bairro. Angelique planejava procurar a amiga da senhora McCarthy e esperava conseguir arrumar um emprego logo. Após a longa viagem daquele dia, ela se sentiu renovada quando o barco aportou na cidade de Calais. A brisa do mar lhe fazia bem, e ela havia tido bastante tempo para pensar em sua vida. Ao desembarcar, reservou um coche com 2 outros passageiros, ambos franceses, cujo destino era Paris. Não teve problema em falar com ninguém. Seu francês continuava impecável. Os fiscais verificaram seus documentos de identidade, constatando que tudo estava em ordem. Então, alguns minutos depois, após uma parada rápida para uma xícara de chá em um café próximo, o grupo seguiu para Paris. Angelique carregava seu pequeno baú trancado no colo e acabou caindo no sono com o balanço do coche na estrada acidentada. Ela dormiu na maior parte do caminho e acordou quando chegaram a Paris, no início da manhã. Precisou alugar outra carruagem para levá-la ao hotel no 6º bairro, na divisa com o 7º, na margem esquerda. Fazia mais de 24 horas que Angelique estava viajando quando chegaram ao destino, e ela se sentiu surpreendentemente contente ao ver o lindo Hotel dos Santos Padres em Saint-Germain-dos-Prados. Tinha o saguão belamente decorado, e seu quarto era iluminado pelo sol, com uma bela vista para um jardim, uma igreja e um pequeno parque. Da janela, ela podia ver mulheres empurrando carrinhos ou levando seus cães para passear. Era uma cidade bonita e, de repente, Angelique se sentiu feliz por estar ali, em um novo lugar, onde poderia começar uma nova vida, longe dos Fergusons,
do irmão de sua antiga patroa e de toda a dor e decepção dos últimos tempos. Ela teria de voltar a trabalhar, mas, por enquanto, estava livre. Angelique deixou as malas e o baú trancados no quarto, saiu para dar uma caminhada e ouvir as pessoas falando francês nas ruas. Observou as carruagens passarem, algumas muito grandiosas, mas havia também outras menores, de passeio, e algumas fazendo entregas. Pôde notar que Paris era uma cidade movimentada e passou por vários parques com estátuas e árvores bonitas, antes de voltar ao hotel. Então subiu para o quarto com um sentimento de paz e com boas expectativas para o dia seguinte, quando iria finalmente conversar com a Sra. Bardou. Pensou em ir ao Louvre pela manhã, ou dar um passeio na rua de Faubourg Saint-Honoré, além de visitar as bonitas lojas por lá, mas decidiu que sua prioridade era ir ao encontro da Sra. Bardou. Ela se lembrou dos passeios que havia feito com o pai pela cidade. Os dois tinham passado momentos maravilhosos juntos, visitando amigos e ficando hospedados no Hotel Nos Ris, na rua Saint-Honoré. Sentiu uma ligação estranha e inexplicável com aquela cidade, como se uma parte dela soubesse que era metade francesa, e se sentia feliz por estar em casa. Angelique lamentava muito não ter conhecido a mãe e a família dela. O castelo da família havia sido reconstruído após a Revolução e agora pertencia a outra pessoa, que Angelique não sabia quem era. A monarquia fora restaurada havia 15 anos, depois de Napoleão, e agora Charles X estava no trono. O rei era um Bourbon, e a jovem sabia que os dois tinham um grau de parentesco distante por parte da mãe, mas isso não significava nada para ela agora. Precisava de um emprego, e, pelo visto, sua ascendência nobre não a ajudaria a conseguir um, assim como não ajudara na Inglaterra, mesmo sendo parente do rei George IV por parte de pai. Mesmo sendo parente de reis e filha de um duque, ao ser banida da família pelo irmão, só lhe restava trabalhar como criado e ficar à mercê de quem a contratasse. A única coisa que a salvava da ruína total era a bolsa que havia escondido no baú. Sem isso, ela provavelmente estaria passando dificuldade nas ruas. Angelique estava bem ciente disso quando foi dormir naquela noite. Acabara usando um pouco do dinheiro que o pai lhe deixara para pagar a hospedagem em Paris e sua viagem. Gastara a maior parte de seu pagamento com o hotel, as carruagens e o barco. O dinheiro que ganhara do pai lhe permitia se hospedar em lugares decentes, onde se sentia segura, algo fundamental para ela. Porém, Angelique só pensava em encontrar um emprego logo. Aquele dinheiro não iria durar para sempre, e ela pretendia economizar o máximo possível para que, um dia, quando estivesse mais velha, pudesse comprar uma casa e parar de trabalhar. Mas ainda era muito cedo para isso. Ela não sabia quais as burocracias necessárias para se comprar uma casa, e isso era muita responsabilidade para uma jovem da sua idade. Ela precisava trabalhar antes de qualquer coisa e não tinha certeza de onde queria morar, se na Inglaterra ou na França. Angelique não tinha mais laços com ninguém, e estava perdida no mundo, procurando seu lugar. Era como voar pelo céu, sem nada aprendendo, mas tinha de pousar em algum lugar, só não fazia ideia de onde. Todos os laços que uma vez a seguraram haviam sido cortados quando o pai morreu e Tristana renegou. Naquela noite, adormeceu pensando em tudo isso e acordou tarde na manhã seguinte, confusa e sem saber direito onde estava. Então, quando olhou pela janela, se lembrou. Também se recordou do que tinha de fazer naquele dia. Ela ia procurar a Sra. Bardou e tentar arrumar um emprego. E logo estaria trabalhando novamente. Ela queria aproveitar sua liberdade enquanto podia, mas esperava que não fosse por muito tempo. Separou outro vestido sóbrio, levara poucas frivolidades consigo quando deixara Belgrave. Comeu croissantes e tomou café com leite na pequena sala de jantar do hotel e pediu orientação ao funcionário da recepção sobre como chegar ao endereço aonde precisava ir. Decidiu caminhar até lá. Era um lindo dia de primavera,
E Angelique sentia-se feliz enquanto fazia o percurso a pé. De repente, sentiu falta das crianças, mas disse a si mesma que precisava se concentrar em sua nova vida agora. Madame Bardou morava no terceiro andar de um estreito edifício no segundo bairro, na Rive Droite. Subiu até o andar, bateu à porta e foi recebida por uma mulher que parecia uma vovozinha, que a olhou de cima a baixo. Angelique explicou que a senhora McCarthy havia enviado, então Madame Bardou, que havia sido governanta em Londres antes de se casar, convidou-a para que entrasse. Como posso ajudá-la? Perguntou gentilmente a senhora. Angelique explicou à mulher, em um francês impecável, que estava procurando emprego como babá ou preceptora, e que poderia dar aulas particulares de francês a crianças ingleses se os pais desejassem. E, assim como a senhora em Londres, ela também queria saber sobre o último trabalho de Angelique. Ela contou que cuidava de 6 crianças, informou suas idades e quais exatamente eram seus deveres, quanto tempo tinha ficado no emprego e disse que aquele fora seu primeiro trabalho. E por que você saiu de lá? Perguntou ela, e então Angelique contou-lhe tudo o que havia acontecido, confessando que não tinha nenhuma referência para apresentar pelos 16 meses que trabalhara para os Fergusons, embora jurasse ter feito um bom trabalho. Tenho certeza de que fez, falou a mulher suavemente, e essas histórias são mais comuns do que você imagina. Acredito em você, minha querida. Mas nenhum empregador irá contratar uma babá sem referência. Eles não sabem se você roubou seu último patrão ou se fez algo muito pior do que se recusar a ser seduzida por um de seus hóspedes. E não há ninguém para corroborar sua história. Paris não era diferente de Londres nesse sentido. Madame Bardou disse a ela que, sem uma carta de referência, não havia como conseguir um emprego, exceto talvez lavando pratos ou limpando o chão, mas não em uma casa de família. E ela não conhecia ninguém que pudesse empregá-la. O que eu vou fazer? Perguntou Angelique em voz alta, expressando toda sua angústia. Ela estava lutando contra as lágrimas e se sentia completamente perdida. Não posso fazer nada para ajudar você, minha querida. Você precisa de algo que comprove que é uma pessoa responsável e honesta, e, sem uma referência de seu empregador anterior, ninguém irá contratá-la, explicou a mulher. Angelique agradeceu-lhe, parecendo atordoada, e foi embora alguns minutos depois. Não havia nada que pudesse fazer, nenhum lugar para onde ir. Então, pensou na sugestão da senhora McCarthy, de ir para a América, mas e se quisessem referência lá também? O que ela iria fazer? Ela caminhou lentamente e foi perambulando até os jardins das Tulherias, depois de passar pela Praça Luís XVI. Paris era tão linda, mas ela não tinha amigos e não se sentia protegida ali. Era outra cidade onde não tinha para onde ir. Angelique estava tentando não entrar em pânico, mas sentia-se assustada demais com sua situação. Ela se perguntou que conselho seu pai lhe daria. O bom homem não poderia nem imaginar que a filha um dia se encontraria numa situação como aquela. Ela se sentou no banco de um parque e ficou ali por um tempo, tentando achar uma saída, mas não conseguiu pensar em nada. Voltou para o hotel e foi até o quarto. Pegou um livro e começou a ler, tentando fugir de seus problemas por alguns minutos. Ela se perguntou se o hotel a deixaria trabalhar para eles como criada, mas sentia-se muito envergonhada para perguntar. Ficou no quarto até escurecer e depois resolveu andar pelas ruas de Paris novamente, parando para comer. Sentiu-se constrangida ao entrar em um restaurante sozinha. Ela nunca tinha feito algo assim antes, e isso a deixava desconfortável. Notou que alguns homens olhavam para ela, assim como alguns casais. Era jovem e bonita, e sozinha. O fato de ter falado que era viúva não significava nada para eles. Como não pertencia às ruas, assim que terminou de comer, voltou para o hotel. Pegou um itinerário diferente,
Desceu uma rua estreita e, de repente, ficou em dúvida sobre o caminho a seguir. Virou a esquina e se viu em outra rua estreita, então percebeu que estava perdida. Ficou com medo, pois a rua estava muito escura. De repente, ela ouviu um gemido e pulou de susto, olhando ao redor. Perguntou-se se era um gato ou um cachorro, mas não parecia ser um som humano. Tudo o que ela queria fazer era correr. E, quando começou a se apressar, viu uma figura caída na sarjeta. Parou para olhar, imaginando que poderia ser uma criança ferida. Ela caminhou lentamente em direção à pessoa no chão e, sem pensar, curvou-se em sua direção e viu tratar-se de uma menina com um corte na testa e com o rosto todo ensanguentado. Tinha os olhos fechados, e um deles, inclusive, estava bastante inchado. Angelique pensou que ela estava inconsciente, mas, então, a menina abriu os olhos e olhou para ela. "Vá embora, me deixe em paz", disse a garota, gemendo. Angelique quase não compreendeu suas palavras, pois a menina tinha muita dificuldade em falar, com os lábios machucados. "Você está ferida", observou ela, gentilmente. "Me deixe ajudá-la." A menina precisava ser levada para o hospital, mas Angelique não sabia como podia ajudá-la. A garota usava um vestido de cetim vermelho, estava sem casaco e tinha um marco preto no cabelo. Havia sido atacada por alguém muito violento, certamente. "Quer que eu chame a polícia?", perguntou Angelique, e então os olhos da menina se abriram novamente, mas ela apenas balançou a cabeça e gemeu. "Nada de polícia. Vá embora." "Não vou deixar você aqui", falou Angelique com firmeza. "Vou levar você para casa, ou para um hospital, se preferir." A jovem começou a chorar quando Angelique disse isso. Ela parecia uma boneca de pano caída no chão com o vestido completamente sujo. "Você não pode ficar aqui a noite toda, ou a polícia vai encontrá-la." "Consegue se levantar?", perguntou Angelique. A menina não parecia ser capaz de se levantar ou de andar. "Espere um pouco. Volto logo." Angelique saiu apressada. Mais cedo, vira carruagens de aluguel na rua de onde tinha vindo. Levou alguns minutos para que ela encontrasse uma e conseguisse levá-la até a rua estreita onde havia se deparado com a jovem. Então pediu ao cocheiro que parasse e esperasse por ela enquanto ia buscar a menina. Quando Angelique chegou ao local onde a havia encontrado, viu que ela tinha caído no sono, então a sacudiu com delicadeza. A menina tentou protestar quando Angelique a levantou, mas não teve força para resistir. Angelique a apoiou em seu corpo e a levou até a carruagem, então o cocheiro pegou a jovem machucada no colo. "Parece que algo muito ruim aconteceu a ela", comentou o homem, preocupado com a jovem que Angelique havia resgatado. "Ela caiu da escada", falou Angelique com naturalidade. Então, deu a cocheiro o endereço do hotel e se sentou ao lado da menina. Angelique tirou sua capa preta e envolveu a jovem com ela, que apenas abriu os olhos e olhou para sua salvadora. "Para o hospital ou para o hotel onde estou hospedada?", perguntou Angelique simplesmente, enquanto a menina olhava para ela, incrédula. "Seu hotel." Ela não teve forças para argumentar e não podia ir a qualquer lugar sozinha. Todo o seu corpo estava machucado, provavelmente tinha alguma costela quebrada e respirar doía muito. "Você deveria ter me deixado lá", disse a jovem com tristeza. "Certamente que não", respondeu Angelique com firmeza, como se estivesse falando com uma criança e, poucos minutos depois, as duas chegaram ao hotel. Angelique pagou ao cocheiro, e ele a ajudou a tirar a passageira ferida da carruagem. Usando a capa de Angelique, a garota se inclinou com dificuldade sobre ela, e as duas entraram no hotel. O funcionário na recepção naquele momento estava ocupado e não prestou atenção quando elas entraram no saguão. Ele reconheceu Angelique e continuou concentrado em seu trabalho enquanto ela ajudava sua convidada a subir as escadas até o quarto.
A garota parecia prestes a desmaiar quando Angelique abriu a porta de seu quarto. A filha do duque praticamente a arrastou para a cama e ergueu nos braços, pois a jovem só tinha forças para observar sua salvadora com gratidão através das lágrimas. Me desculpe, falou a moça e fechou os olhos por causa da dor. Angelique foi pegar toalhas limpas e uma camisola. Angelique limpou o rosto da menina com delicadeza e tirou sua roupa. O vestido era barato, e ela usava um perfume forte, mas o que mais chamou a atenção de Angelique foram os cortes, os hematomas e o sangue seco no rosto. Levou algum tempo para terminar de limpar a jovem. Angelique tirou o arco da cabeça da estranha e alisou-lhe os cabelos. A jovem tinha uma aparência bem melhor depois de limpa. Angelique deu-lhe um copo d'água. A menina tomou um gole e se recostou nos travesseiros, soltando um gemido. Qual é o seu nome? Perguntou Angelique. Fabienne, sussurrou a jovem. Você sabe quem fez isso com você? Perguntou Angelique, e a menina balançou a cabeça, fechando os olhos novamente. Então, logo depois, a menina adormeceu. Angelique se sentou em uma cadeira ao lado dela e cochilou também, acordando algumas horas mais tarde, com um grito da garota. Xi. Está tudo bem. Você está segura, disse Angelique gentilmente quando Fabienne acordou assustada. Por que você quis me ajudar? A jovem não conseguia entender o que havia acontecido. Estava em um quarto estranho, em uma cama confortável e com lençóis limpos. Era tudo muito surreal depois de ter sido espancada e jogada na rua. Eu não podia deixar você na rua, respondeu Angelique simplesmente. Ela tirou a roupa, então vestiu a camisola e um roupão. Como está se sentindo? Péssima. Fabienne sorriu através dos lábios inchados enquanto Angelique observava os ferimentos em seu rosto. O corte na testa não era tão grave assim, embora muito provavelmente fosse deixar uma cicatriz. Mas estou feliz por estar aqui. Você deve ser um anjo. Não. Angelique sorriu para ela. De modo algum. Só apareci no momento certo. Tem certeza de que não quer ir para o hospital? Posso pedir um médico ao hotel se você quiser, argumentou ela, e Fabienne balançou a cabeça, parecendo assustada novamente. Seu medo de qualquer tipo de autoridade fez com que Angelique se perguntasse o que a menina estava escondendo dela. Você fez algo errado para acabar tão machucada assim? Perguntou Angelique como se estivesse falando com uma criança. Fabienne desviou o olhar, deu de ombros e não respondeu. Angelique sabia que, independentemente do que tivesse feito, ela não merecia ser espancada, e se lembrou do vestido de cetim vermelho, do arco no cabelo e do perfume forte. Foi então que, naquele momento, entendeu, mas não se importava com isso. A jovem estava muito machucada e precisava de ajuda. Mas Fabienne não percebeu o olhar de compreensão de sua salvadora. Quantos anos você tem? Com o rosto limpo, ela parecia bastante jovem. 17. Você tem família? Perguntou Angelique. A menina balançou a cabeça em resposta. Eu também não. Angelique sorriu para ela. Então, talvez seja uma coisa boa ter ajudado você. Foi muito gentil da sua parte, falou Fabienne com gratidão. Angelique se acomodou novamente na cadeira, diminuiu a lamparina, então a jovem voltou a dormir. Quando Angelique acordou na manhã seguinte, Fabienne estava sentada na cama, parecendo um pouco melhor, e olhava para ela. Preciso ir embora, disse a jovem assim que percebeu que Angelique estava completamente desperta. Você tem para onde ir? Fabienne demorou muito para responder a pergunta, mas, por fim, balançou a cabeça e explicou. Eu fugi. Por isso machucaram você? Alguém a encontrou? A jovem balançou a cabeça novamente.
Saí de casa quando tinha 15 anos. Meus pais morreram, e eu fui morar com a minha tia e o meu tio. Ele era uma pessoa muito ruim, e ele abusava de mim. O tempo todo. Minha tia não fazia nada. Ele estava sempre bêbado, ela também. Então eu fugi. Morava em Marsella e vim para Paris em busca de trabalho. Tentei arrumar emprego. Procurei emprego em restaurantes, lojas e hotéis. Consegui um emprego como faxineira em um hospital, mas me despediram quando descobriram a minha idade. Não consegui encontrar mais nada e não tinha dinheiro nem para comer. Morria de fome e frio o tempo todo. Às vezes, eu me escondia em algum cantinho e dormia na rua. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Foi então que conheci uma mulher que prometeu me ajudar. Ela disse que havia outras garotas morando na casa dele e que elas eram como uma família. Eu não sabia mais o que fazer, então fui com ela, mas só então descobri o que realmente eram. Aquilo era o mesmo que meu tio fazia comigo. Só que eu fazia com estranhos. Tínhamos que trabalhar para ele o dia todo. Éramos 5 meninas, e eles pagavam para nos usar. Mas era ela quem recebia o dinheiro e ficava com tudo. Raramente nos dava o que comer. Todas nós éramos jovens, só havia uma garota mais velha, e nós não podíamos sair para procurar emprego, pois não tínhamos o que vestir. Ficávamos de roupas íntimas o tempo todo, esperando os homens chegarem. Ela falava que ia nos pagar, mas nos dava muito pouco. Fiquei naquela casa por 2 anos até que não aguentei mais. Então fugi e imaginei que, se eu continuasse fazendo a mesma coisa, só que por conta própria, poderia ficar com o dinheiro todo. Mas a verdade era que ela nos protegia. Não era uma boa pessoa, mas não deixava que os homens nos machucassem. Não muito, pelo menos. Alguns deles eram rudes, mas, quando ouvia uma de nós gritar, ela os mandava parar e fazia com que fossem embora. E registrou todas nós junto à Guarda Nacional, então a casa dela era legalizada. Mas as meninas na rua não são. E uma vez que fiquei sozinha, não havia mais ninguém para me proteger. Alguns homens são muito ruins. Esta é a 3ª vez que sou espancada, e foi a pior. Ele pegou todo o meu dinheiro, me bateu e fugiu. Conheci outras meninas na rua, uma delas foi esfaqueada e morta no mês passado. Ela tinha 16 anos. Acho que vou ter que voltar para a casa da Madame Albin, se ela me aceitar. Ela nos protege e, trabalhando na casa dela, estamos dentro da lei. Nas ruas, não temos documentação. Um policial me prendeu no mês passado. Ele disse que me deixaria ir se eu cuidasse dele, mas ele era muito grosseiro. Madame Albin administra a casa de forma muito correta, e eu não posso fazer isso sozinha. Angelique tentou não demonstrar que estava chocada com o que tinha ouvido. Que história trágica de miséria e desespero a dessas adolescentes que não tinham para onde ir e eram exploradas por pessoas como Madame Albin e abusadas por homens a quem eram obrigadas a servir, como o que havia espancado Fabienne e roubado o dinheiro dela. Angelique suspeitava que, por trás de todos os machucados e do inchaço no rosto, havia uma jovem bonita. Aquela história era revoltante, mas podia entender que era fácil de acontecer. Meninas que não conseguiam empregos, não tinham dinheiro nenhum nem lugar para morar se viam sujeitas à única coisa que poderiam fazer para sobreviver. Ela conseguia entender isso perfeitamente agora. Sem referência, a filha do Duque também não estava conseguindo arrumar um emprego e, se não contasse com o dinheiro do pai, uma hora dessas, poderia se encontrar na mesma situação. Desde bem jovem, Fabienne levava aquela vida, pois sua única saída era vender o próprio corpo. E você, o que você faz? Perguntou Fabienne. Você deve ser rica para se hospedar em um lugar como este. Não, não sou. Sou babá.
ou pelo menos era até alguns dias atrás. Fui demitida, e a família para quem eu trabalhava na Inglaterra me mandou embora sem uma carta de referência. Não consegui outro emprego em Londres, então vim para cá. Você fala francês muito bem, elogiou Fabienne, impressionada. Aprendi quando era criança. Meu pai me ensinou porque a minha mãe era francesa. Ela morreu quando eu nasci, explicou Angelique. Fabienne assentiu, interessada na história daquela mulher. Então agora estou procurando emprego, sem referência, e também não estou conseguindo encontrar nada aqui. Eu poderia apresentá-la a Madame Albin. Fabienne estava testando-a, mas ela podia ver que Angelique não era esse tipo de mulher. Ela parecia inteligente, educada, e havia algo muito distinto nela. Acho que vou voltar a trabalhar para ela, se eu for aceita de volta, é claro. Fabienne pareceu triste quando disse isso. Ela queria se livrar das garras da madame, mas agora tinha consciência de que estava presa a ela. Por que você não fica aqui por alguns dias até se recuperar e, então, decide o que fazer? Eu não vou a lugar nenhum. Bom, pelo menos por enquanto. Preciso procurar emprego. Você pode ficar deitada e descansar enquanto eu estiver fora. Não quero me aproveitar da sua bondade. Madame Albin me dará alguns dias para eu me recuperar antes de me fazer voltar a trabalhar. Ninguém irá me querer agora. Na verdade, Fabienne sabia que alguns homens iriam querer, sim. Eles não se importavam com sua condição física. Os clientes de Madame Albin não eram muito exigentes. A casa dela não era de classe alta como outras que haviam pela cidade. Mas Madame Albin tinha muitos clientes e ganhava um bom dinheiro com o negócio, só não dividia os lucros com as meninas. Angelique achou aquela história inacreditável. Ela nunca havia imaginado que poderiam existir mulheres como Fabienne. O desespero e a falta de oportunidade as levavam àquela vida. Era a única forma que tinham de não morrer de fome. E, uma vez que se submetiam a essa situação, ficavam presas àquela condição. Elas não tinham para onde ir. Você não me odeia pelo que eu contei, odeia? Perguntou a adolescente, nervosa. Como eu poderia odiá-la? Estou triste por você. Gostaria que houvesse outra forma de você ganhar a vida, sem ser espancada ou explorada por Madame Albin. Ela, na verdade, não é tão má. Antigamente, também levava essa vida, então sabe como são as coisas. Mas agora já está muito velha para isso e atende só um ou dois clientes antigos, mas eles só vão lá para conversar. Estão com bastante idade também. Ela gosta de ter meninas bem jovens para servir aos homens. Eles preferem as mais novas. A mais velha em nossa casa tinha 18 anos. A mais nova tinha 14, mas parecia ter mais idade. Angelique estava aprendendo rápido sobre um mundo do qual nunca tinha ouvido falar e esperava que jamais tivesse de se submeter a ele. Sentia pena de todas aquelas meninas, especialmente de Fabienne, que parecia ser uma pessoa doce, que poderia ter construído uma vida digna, se o mundo tivesse lhe dado uma chance. Mas isso não aconteceu, e ela foi obrigada a fugir do tio, caindo direto nas garras de Madame Albin. Todos a usaram, e ela não conseguia se libertar daquela vida. Algumas garotas gostam do que fazem, admitiu Fabienne, especialmente quando ganham dinheiro com isso. E algumas das que trabalham sozinhas têm um cafetão. Mas eles as espancam e pegam todo o dinheiro também. As únicas que ganham com isso são as cortesãs, como Madame Albin. E os cafetões, é claro. As meninas nunca ganham, ou não ficam com o suficiente. Eles apenas nos usam como animais e levam o nosso dinheiro. Madame Albin disse que custava muito dinheiro nos alimentar e administrar a casa. Mas nenhuma de nós comia muito, pois não tínhamos nem tempo. Trabalhávamos de manhã até a noite.
Os homens apareciam o tempo todo. Pela manhã, antes de ir para o trabalho. Na hora do jantar ou quando conseguiam um tempo livre, de noite, antes de voltar para casa. Alguns simplesmente não iam para casa e diziam às esposas que estavam com amigos, ou iam nos procurar depois que suas mulheres já estavam dormindo. E alguns deles nem eram casados. Os que eram, alegavam que suas esposas não queriam mais se deitar com eles ou que estavam grávidas. Há muitas razões pelas quais os homens vão nos procurar. Mas alguns deles querem apenas ter alguém com quem conversar. Tem homens muito legais, mas não a maioria, contou a menina. Angelique estava triste por ela. Mas Fabienne era muito consciente de sua vida e do que fazia para sobreviver. Para ela, aquilo era um emprego, assim como era para Angelique ser babá. A filha do duque se perguntou o que o seu irmão diria se ela um dia se tornasse prostituta. Você pretende ficar aqui em Paris? Perguntou Fabienne. Não sei. Vai depender se eu encontrar um emprego ou não. Vou tentar conseguir trabalho aqui primeiro. Se nada der certo, talvez eu vá para a América, mas me parece tão longe. E se eu não conseguir arrumar um emprego quando chegar lá também? Eu ficaria assustada se tivesse que ir para tão longe, admitiu Fabienne. Angelique também se sentia assustada. Aos poucos, percebeu que gostava de conversar com aquela moça. Sentia que havia feito uma nova amiga, mesmo as duas tendo vidas completamente diferentes. Bom, suas histórias certamente eram. Está com fome? Perguntou Angelique, e Fabienne assentiu, meio sem graça. Ela não queria incomodar. Vou buscar alguma coisa para comer. Tem croissantes e café lá embaixo. Angelique vestiu suas roupas e desceu as escadas para pegar o café da manhã para as duas. Minutos depois, ela subiu com a comida em uma bandeja e a colocou na cama ao lado de Fabienne. Ela estava ciente de ter deixado a bolsa no quarto, mas havia muito pouco ali. Sua fortuna estava trancada no baú, e Angelique sentiu que poderia confiar em Fabienne. A jovem não parecia ser o tipo de pessoa que roubava, e ela esperava estar certa em seu julgamento. Quando voltou, viu que seus pertences continuavam intocados. Assim que elas terminaram o café da manhã, Angelique se trocou para sair. Fabienne tentou se levantar, mas suas costelas doíam tanto que ela afundou de novo nos travesseiros. Talvez eu fique por mais um dia, falou ela, com aparência pálida. Quero dar uma caminhada, disse Angelique. Vou trazer comida quando voltar. Obrigada, respondeu a jovem com gratidão. Ninguém nunca havia sido tão generoso com ela, nem mesmo seus pais quando estavam vivos. Até mesmo as meninas com quem ela trabalhava discutiam umas com as outras, às vezes. Ela podia ver que Angelique era uma boa pessoa que não se importava em compartilhar seu quarto de hotel. Fabienne nunca havia estado num lugar tão elegante quanto aquele. Angelique saiu minutos depois e, conforme o prometido, voltou trazendo queijo e um pouco de salame, patê, baguete e algumas maçãs. As duas fizeram uma refeição simples, mas deliciosa, e Fabienne comeu com voracidade, pois estava morrendo de fome. Me desculpe, não como há 2 dias, disse Fabienne. Está tudo bem, tranquilizou a Angelique. Quando chegou ao hotel depois do passeio, ela havia informado na recepção que sua prima estava hospedada em seu quarto. Dessa forma, não pensariam que estava tentando enganá-los. Cobraram uma pequena taxa por uma pessoa a mais no quarto, mas Angelique não se importou em pagar pela estada de Fabienne e não contou nada à menina, pois sabia que ela não tinha dinheiro. Naquela tarde, Angelique conversou com uma das camareiras do hotel, que alegou o mesmo que as outras mulheres. Sem referência era praticamente impossível arrumar um emprego e, certamente, não como babá em uma boa casa de família, nem mesmo como camareira de hotel. Ela teria de aceitar qualquer tarefa,
fosse esfregar o chão ou lavar louças em um restaurante. Ela teria de desistir da ideia de trabalhar em uma casa de família ou em um motel de luxo. Ao não lhe dar uma carta de recomendação, os Fergusons haviam acabado com sua oportunidade de conseguir um emprego digno. A culpa também era um pouco de I, que fizera os amigos acreditarem nele. Juntos, eles roubaram qualquer futuro respeitável de Angelique. A menos que ela tivesse a sorte de encontrar alguém disposto a lhe dar uma oportunidade, mas isso seria muito improvável. Ela estava desanimada quando voltou para a sala e encontrou Fabienne adormecida na cama. A jovem parecia melhor quando acordou. Ela sabia que Angelique havia saído para conversar com a camareira. O que ela disse? Perguntou Fabienne. Que, sem referência, não há esperança de emprego. Talvez eu tenha que ir para a América mesmo. Quem sabe eu consiga um trabalho como costureira, falou Angelique, deprimida. Você vai ficar cega. E não pagam quase nada. Tentei trabalhar como costureira quando cheguei a Paris. E precisa costurar muito bem. Você sabe cozinhar? Angelique hesitou antes de responder e balançou a cabeça. Na verdade, não. Mas provavelmente precisaria de uma recomendação para isso também. Ela pensou em todos os funcionários de Belgravinos da casa dos Fergusons e em todas as tarefas que eles sabiam fazer. Aquelas pessoas trabalhavam havia uma vida inteira, e todos provavelmente tinham recomendações. Havia chaves para abrir as portas certas, e ela não possuía nenhuma. Sentiu o desespero começar a dominá-la. Naquela noite, Angelique saiu para comprar o jantar e voltou com um frango assado de um pequeno restaurante nas proximidades, cenouras, batatas e uma baguete. As duas compartilharam a refeição enquanto conversavam sobre suas vidas. Fabienne conhecia muito mais os homens do que ela. O mundo que Angelique conhecia era o das crianças de quem havia cuidado e o universo no qual tinha sido criada. Mas ela não entrou nesses detalhes com Fabienne, muito menos contou quem era seu pai. Gostaria de me casar um dia, confessou Fabienne, toda inocente, quando elas terminaram de comer, suando como uma típica jovem da sua idade, se alguém me desejasse. Eu adoraria ter filhos. Crianças dão muito trabalho, comentou Angelique, sorrindo. A mulher para quem eu trabalhei teve gêmeos na última gravidez, mas eles eram 2 anjinhos. O parto deve ter doído muito, comentou Fabienne, de forma prática. Tenho certeza de que sim. Ela não quis ter mais filhos depois deles. Nem eu iria querer. Uma das meninas com quem trabalhei engravidou no ano passado e decidiu ficar com a criança. Foi para a casa dos pais e deixou o bebê lá quando voltou ao trabalho. Mas diz que é bom quando vai para casa e o vê. Madame Albin não deixa as meninas irem para casa com muita frequência, e a maioria não tem para onde ir mesmo, ou seus pais não as querem mais com eles. A menina que teve o bebê disse aos pais que trabalha como costureira em Paris, e eles acreditaram nela. Eu nunca pensei em voltar para Marsella, nem quero. Odeio meus parentes, falou a jovem, referindo-se a seus tios. Angelique podia entender o porquê, depois do que o tio havia feito com ela. Ambas se sentiam cansadas e foram cedo para a cama naquela noite. Quando amanheceu, Angelique foi a primeira a acordar e permaneceu deitada, pensando. Fabienne abrira os olhos dela para outra vida. Parecia algo sórdido e de mau gosto, mas já havia ouvido falar dessas mulheres antes. Elas eram mal faladas e evitadas pela alta sociedade, mas Angelique sabia que existiam casas bem famosas, frequentadas por homens importantes. Esses estabelecimentos eram quase como clubes. As mulheres que viviam lá eram muito procuradas pelos homens. Eram cortesãs. Angelique não conhecia aquele lado sombrio da vida, mas havia ficado intrigada por aquele mundo. Comentou isso com Fabienne quando ela acordou,
e as duas conversaram sobre o assunto durante o café da manhã, enquanto comiam croissants e tomavam café com leite. Não existem casas sofisticadas que fazem o que a Madame Yalbin faz. Já ouvi sobre isso. Acho que homens muito poderosos vão até lá para encontrar mulheres glamourosas sem que suas esposas saibam. Claro, disse Fabienne com conhecimento de causa, mas não é o caso da casa de Madame Yalbin. Homens assim não a procuram. Eles gostam de mulheres muito elegantes, e elas custam uma fortuna. É tudo muito escondido e grandioso. Já ouvi falar sobre essas casas também, mas nunca estive em uma. Angelique prestava total atenção em Fabienne. Elas pareciam duas garotinhas fazendo travessuras. A filha do Duque ficou sentada, perdida em seus pensamentos por um minuto. O que seria necessário para abrir uma casa dessas? Perguntou. Fabienne riu e respondeu. Muito dinheiro. Uma casa incrível e grandiosa, roupas bonitas, mulheres lindas, comida, vinhos maravilhosos e provavelmente criados. Custaria uma fortuna. E você teria que administrar o estabelecimento como se ele fosse um clube secreto, que todos desejam frequentar, um local onde os homens mais importantes da cidade se sintam à vontade. Você teria que ser muito rico e conhecer várias pessoas importantes para abrir uma casa dessas. Explicou a jovem. Fabienne já ouvira falar de uma casa de luxo assim perto do Palais Royal, mas nunca conhecera ninguém que tivesse trabalhado lá. Era um mundo distante do de Madame Yalbin. Você conhece alguma menina que trabalha numa casa dessas? Conheci Ruma. Ela me contou que costumava trabalhar em uma das melhores casas de Paris, mas bebia muito e engordou, e acho que roubou dinheiro, então foi mandada embora. Ela era muito bonita. E ouvi falar sobre outras duas que abriram um negócio juntas e tinham clientes muito importantes. Elas ganharam muito dinheiro, mas se aposentaram e foram para o sul. Por quê? E se abríssemos nossa própria casa? Sei que isso parece loucura, mas estou pensando em abrir um estabelecimento realmente elegante, numa bela casa e com as meninas mais lindas da cidade. Um lugar que os homens importantes possam frequentar. Algo que funcionasse como um ponto de encontro para esses cavalheiros com essas meninas. Você conseguiria encontrar alguma garota dessas? Eu poderia tentar. Posso perguntar por aí. Mas, provavelmente, elas já estão trabalhando em outros lugares. Por outro lado, se a sua casa for realmente boa, elas podem querer trabalhar para você e trazer seus clientes habituais. Mas você precisa de muito dinheiro para abrir uma casa de luxo. Posso conseguir uma boa quantia, se não for uma fortuna. E tem que ser um lugar seguro para as meninas trabalharem. Onde elas se sintam protegidas, nunca sejam maltratadas e recebam uma parte justa do dinheiro que ganham com o trabalho. Você está falando de um motel ou de um bordel? Fabienne estava curiosa e podia ver uma centelha de animação nos olhos da outra mulher. A mente de Angelique estava a todo vapor. Certamente, não era o que o pai iria querer que ela fizesse com o dinheiro, mas, talvez, se ficasse no negócio por alguns anos, pudesse conseguir juntar uma boa quantia para se estabelecer. E seria uma alternativa muito melhor para aquelas mulheres do que trabalhar nas ruas por conta própria, ou em casas onde eram exploradas. Angelique não conseguia pensar em mais nada que pudesse fazer de imediato. Ela não queria conseguir um trabalho decente. O dinheiro que o pai havia lhe deixado poderia até a permitir que comprasse uma casa, mas, de qualquer forma, precisava trabalhar para se sustentar. E todas as portas para empregos respeitáveis estavam fechadas para ela agora. A ideia que acabara de ter parecia uma solução criativa para a situação em que se encontrava, além de ser uma chance de ganhar dinheiro. E ela ainda seria dona do próprio negócio. Não precisaria mais trabalhar como babá. Estou falando sério,
disse Angelique. E se abríssemos o melhor bordel de Paris? Algo realmente luxuoso. Se eu encontrar a casa ideal, você acha que poderia me ajudar a selecionar as meninas que possuem clientes importantes? Eu poderia tentar. Você realmente quer fazer isso? Fabienne parecia atônita. Quero. Quantas garotas você quer? Fabienne a olhava com admiração. De quantas precisamos? Angelique ainda estava aprendendo sobre o novo negócio. 6 seria um número bom. 8 seria o ideal. E você? Iria trabalhar também? Fabienne ficou chocada ao perceber que havia mesmo feito essa pergunta. Angelique não parecia o tipo de mulher que vendia o próprio corpo, mas nunca se sabe. Algumas das prostitutas mais famosas de Paris pareciam mulheres respeitáveis, e não eram. Fabienne tinha ouvido falar muito delas. Geralmente contavam com pessoas que as protegiam. Angelique balançou a cabeça. Não, eu não. Iria apenas administrar o estabelecimento, proteger as mulheres e combinar tudo com os clientes. Mas eles não poderiam encostar um dedo em mim. Essa é minha única condição. A maioria das cortesãs apenas administra, e algumas delas têm apenas uns poucos clientes, observou Fabienne, pensativa. Não quero nenhum, disse Angelique, com o olhar sério. Tudo bem, então. Sua casa, suas regras. Encontre as meninas, mas elas não podem ser muito jovens. E precisam ser interessantes, experientes e boas de conversa. Fabienne assentiu. Estava começando a entender o que Angelique queria. Aquilo seria mais interessante do que qualquer coisa que ela já vira, e Fabienne gostou da ideia. Afinal, era muito melhor do que voltar para a casa de Madame Albin, ou arriscar a vida nas ruas sozinha, correr risco de ser espancada e ter de fugir da polícia. Vou procurar a casa, falou Angelique. Agora você tem que se recuperar para me ajudar a encontrar as meninas. Você acha que pode mesmo fazer isso? Perguntou Fabienne com um olhar de espanto. Aquilo parecia um sonho para ela. Não sei. Vamos tentar. Ela não pretendia desperdiçar o dinheiro do pai. O plano precisava funcionar. Quero ter o melhor bordel de Paris. Então, quando começaram a fazer uma lista do que precisavam, Angelique sabia que o destino havia acabado de abrir uma porta e lhe mostrar um novo caminho. Sentiu que ela e Fabienne haviam se encontrado. Angelique olhou para a jovem e sorriu. Uma vida totalmente nova para as duas estava apenas começando. Capítulo 11. Naquele dia, Angelique começou a pensar em como poderia colocar seu plano em prática. Ela tirou seus vestidos das malas e examinou um por um. Precisava parecer uma viúva respeitável quando fosse procurar uma casa para alugar e poderia apresentar Fabienne como sua dama de companhia. Pensou bastante e decidiu que era melhor alugar, e não comprar, um imóvel em um bom bairro. Um lugar onde não corressem o risco de serem observadas de perto. Ela havia levado um vestido de seda azul marinho, com gola de renda e saia larga, mas apertado na cintura, com um casaco combinando, que costumava usar para jantar em Belgrave com o pai, um vestido vermelho escuro de gola alta, um chale e 2 vestidos pretos simples que usara quando estava de luto, perfeitos para caracterizá-la como uma jovem viúva distinta. Angelique também se aproveitava de seu porte elegante e aristocrático, bem como seu jeito de falar, que diziam tratar-se de uma mulher de classe. A jovem tinha levado também um par de luvas, um leque que havia pertencido à mãe, uma bolsinha que comprara em Paris mesmo, além de um vestido de lã preto muito simples que usara na casa dos Fergusons. Dispunha de tudo o que precisava para parecer convincente para o papel que queria desempenhar. Ela poderia colocar um lenço de renda no pescoço de Fabienne e fazer com que a jovem parecesse sua criada pelos próximos dias enquanto ambas resolviam seu futuro.
Todas as roupas de Angelique eram obviamente de qualidade. Mas, quando pegou os chapéus, viu que eles haviam ficado muito amassados depois de 2 anos guardados. Ela segurou um vestido de cada vez e os estudou com atenção. A moda para mulheres jovens e respeitáveis não havia mudado muito nos últimos 2 anos, e ela sempre havia usado vestidos sóbrios, em nada parecidos com os de Eugenia Ferguson. Seu guarda-roupa era totalmente adequado à sua idade e à sua posição como filha de um duque. Onde conseguiu essas roupas? Perguntou Fabienne enquanto a observava. Aqueles eram os vestidos mais bonitos que a jovem tinha visto na vida. Eram feitos de veludo e seda, com golas de renda finas. São minhas. Eu costumava me vestir assim antes de virar babá, respondeu Angelique em voz baixa. O que você era? Uma rainha? Perguntou a jovem, brincando, mas sua nova amiga não respondeu. Fabienne percebeu que Angelique tinha seus segredos. Claro que não. Angelique desejou estar de posse do restante de suas roupas, mas não tinha como consegui-las. Ela não ousaria pedir à senhora White que mandasse suas roupas para Paris, pois a governanta iria querer saber o que Angelique pretendia com aquilo. A jovem ainda não havia tido tempo de escrever para lhe contar que não estava mais trabalhando para os Fergusons. Queria arrumar outro emprego primeiro. E Tristan nunca permitiria que ninguém mandasse nada para ela. Provavelmente, ele já havia jogado tudo fora, pois claramente não pretendia voltar a vê-la. Consegue se levantar? Perguntou a Fabienne, cujas costelas ainda estavam doloridas, mas a moça fez que sim e se levantou. Fabienne era 1 centímetro mais alta que Angelique, mas, fora isso, as duas tinham tipos físicos semelhantes, embora o busto da jovem prostituta fosse um pouco maior. Angelique segurou os vestidos pretos simples na frente da jovem e semicerrou os olhos. Posso descer a bainha? E, se colocarmos uma renda no colarinho e nos punhos, você irá parecer a dama de companhia adequada e elegante de uma lady, disse Angelique, sorrindo para a moça. Eu serei dama de companhia. Fabienne pareceu chocada por 1 minuto. Isso não fazia parte do plano. Enquanto estivermos procurando uma casa para alugar. Sou viúva, e você é a minha criada ou pode se passar por uma prima mais nova. Acabamos de chegar de Lyon para passar um tempo com nossos parentes aqui. Que idade aparento ter? Fabienne a estudou por um tempo. Acho que uns 15, respondeu ela com sinceridade. Angelique era pequena e graciosa, e seus cabelos tinham um tom louro claro, que, de alguma forma, faziam com que ela parecesse mais nova que Fabienne. Não vai funcionar então. Acha que eu poderia parecer ter 25 ou 26? Talvez. Se usar vestidos mais chamativos e com um decote mais ousado. Vou providenciar roupas novas quando estivermos na casa. Não quero que os clientes saibam que tenho 20 anos. Não tem problema você ser jovem, mas os clientes e as meninas não vão me respeitar se souberem minha verdadeira idade. Acho que vou dizer que tenho 26. É uma boa idade para uma jovem viúva. Do que o seu marido morreu. Fabienne estava gostando daquela brincadeira. Ela não costumava se divertir assim até o dia em que essa jovem empreendedora a tirou da sarjeta e cuidou dela. Angelique era o anjo da misericórdia em sua vida, e elas estavam prestes a se tornar duas jovens diabas, se seguissem o plano de Angelique. Eu o matei, respondeu ela com naturalidade, e Fabienne riu. Ah, não sei, cólera, malária, algo terrível. Sou muito apaixonada por ele, ou serei, quando alugarmos a casa. Vou me passar por uma viúva feliz quando estivermos recebendo clientes, mas também uma mulher que amou profundamente seu marido e que não vai desrespeitar sua memória. Por esse motivo serei intocável. O que acha? Fascinante. Agora estou em dúvida se você é louca,
ou muito, muito inteligente. Fabienne estava sendo sincera. Espero que eu seja um pouco das duas coisas, disse ela, séria. Louco o suficiente para fazer isso e inteligente o bastante para seguir em frente. Angelique teria de encontrar uma casa e montar um estabelecimento capaz de atrair homens poderosos. Ela iria administrar o próprio negócio, vendendo o corpo de mulheres jovens e bonitas, e isso poderia representar um desafio. E ela queria que o seu plano funcionasse, para que todas lucrassem e, eventualmente, pudessem seguir suas vidas, levando todo o dinheiro que iriam ganhar. Ela só queria fazer com que a quantia que o pai lhe deixara crescesse mais um pouco e, depois de um tempo, pretendia se aposentar. Já Fabienne queria ganhar dinheiro e ir embora de Paris um dia. Quem sabe se casar e ter filhos. Queria voltar para o sul, mas não para casa. Angelique não fazia ideia de para onde iria depois. Ela não tinha casa para voltar e não queria se casar e viver sob o domínio de um homem. Isso parecia nocivo para ela, e muitos homens eram desonestos. Seus irmãos eram, e ela ouvira muitas histórias que colocava a índole deles à prova, e também algumas fofocas que sobre Harry Ferguson. Já o senhor queria ter um caso com ela e com sua patroa ao mesmo tempo. Nenhum deles parecia ser uma boa pessoa, exceto seu pai, que havia sido um homem maravilhoso, honesto e que realmente amava a esposa. Precisaremos de toucas novas. Meus chapéus estão em péssimo estado. Algo simples para você e talvez um bem grande para mim, para fazer com que eu pareça mais velha. Isso não será caro. Fabienne se mostrou preocupada. Provavelmente. E precisamos comprar roupas para todas as meninas. Belos vestidos. No início, não precisamos de nada muito caro, mas temos que estar elegantes para receber os homens que queremos como clientes. Vocês não podem ficar de roupa íntima, como faziam na casa de Madame Albin. Teremos uma sala de estar adequada para entreter nossos cavalheiros. Depois, vocês podem subir com eles para os quartos. Como você sabe tudo isso? Perguntou Fabienne, olhando-a, fascinada. Até então, Angelique nunca havia conhecido uma prostituta na vida. Agora, estava pronta para administrar um bordel de classe alta para os homens importantes de Paris. Não sei, estou só tendo ideias. Ela sorria como uma criança animada. Está se sentindo bem o suficiente para sair hoje? Fabienne parecia melhor, mas ainda tinha alguns hematomas. O corte na testa estava cicatrizando bem, e os lábios não estavam mais inchados. Ainda sentia as costelas doloridas, mas ela já conseguia se mexer com mais facilidade, embora não quisesse usar espartilho, algo que Angelique julgou não ser mesmo necessário. Isso faria com que ela parecesse mais uma dama de companhia. E quantos anos eu tenho nesse conto de fadas que você está inventando? Perguntou Fabienne à sua nova cortesã. A jovem já demonstrava um grande respeito por Angelique, em função do que a moça havia feito por ela e do que ainda tinha a intenção de fazer. Angelique garantiu que iria proteger as meninas e que pagaria bem, o que seria algo muito importante para todas, se fosse verdade, e Fabienne acreditava nela. 18, acho. Parece adulta o suficiente, respondeu Angelique, colocando as roupas em cima da cama, descartando o vestido sombrio que usara na esperança de conseguir algumas entrevistas de emprego. Seus dias de babá haviam acabado, provavelmente para sempre. Embora, se fosse necessário, ainda poderia trabalhar como preceptora. Ela gostava da ideia de ensinar crianças mais velhas, jovens bem-nascidas que realmente estavam interessadas em aprender. E tinha facilidade com idiomas, era uma leitora voraz e possuía bom raciocínio para números, o que ajudaria muito em seu novo negócio. Muitas vezes, analisava os livros Razão de Belgrave com o pai e não tinha dificuldade nenhuma em entendê-los.
Só de ouvi-la, observar e ver as roupas que possuía, Fabienne imaginou que aquela mulher devia ter nascido em um lar aristocrático, mas que algo muito ruim havia acontecido. Fabienne não perguntou nada, pois não queria parecer bisbilhoteira e, quem sabe, Angelique pudesse contar a ela, um dia, quando as duas se conhecessem melhor. Elas escolheram suas roupas com cuidado, depois que Angelique subiu com os vestidos que tinha mandado apertar no andar de baixo. A jovem amarrou um lenço de renda no pescoço de Fabienne, ajudou a arrumar os cabelos de uma forma simples, uma vez que a moça não conseguia levantar os braços. Então elas saíram do hotel como duas damas respeitáveis. Angelique contratou uma carruagem para levá-las até o chapeleiro recomendado pelo hotel, no primeiro bairro. Quando chegaram à chapelaria, constataram que era administrada por uma mulher muito bonita e que a loja tinha chapéus fabulosos. Fabienne queria experimentar todos. Angelique comprou um modelo azul claro lindíssimo para a jovem, que emoldurava seu rosto, e também um preto pequeno e simples para combinar com seu papel de dama de companhia. Então, comprou mais 3 chapéus muito elegantes para si mesma, que combinavam com seus vestidos. Elas poderiam compartilhar a maioria das roupas, sendo necessário apenas um pequeno ajuste aqui e ali. As duas jantaram em um bom restaurante, e Fabienne observava tudo com os olhos arregalados. Ela nunca estivera em um lugar como aquele antes. E, agora acompanhada, Angelique já não parecia mais uma mulher questionável. Após o jantar, elas encontraram um tabelião que lidava com transações imobiliárias, inclusive aluguel e venda de imóveis. Fabienne quase engasgou quando ouviu Angelique falar com o tabelião que precisava de um imóvel de muitos quartos, pois suas 6 filhas se juntariam a elas. 6 filhas. Sussurrou Fabienne quando o tabelião foi a outra sala para pegar alguns arquivos que queria mostrar a elas. Vamos administrar um orfanato. Angelique apenas sorriu, e o homem voltou um instante depois para descrever 3 casas para elas, todas para alugar. Uma delas era bastante cara, e Angelique podia ver que ele estava tentando saber quanto ela estava disposta a pagar. De forma educada, ela respondeu que aquele valor estava um pouco acima de seu orçamento, que era basicamente a pensão que seu falecido marido lhe deixara. Mas as outras 2 casas eram viáveis. As outras residências possuíam belos jardins, e uma delas tinha muitos quartos interligados. A outra tinha uma grande sala de recepção, uma sala de estar, outra de jantar e uma saleta no primeiro andar. A cozinha e os 4 cômodos dos criados ficavam no porão, e havia 5 quartos no andar de cima e outros 5 no andar de baixo, além de uma suíte principal muito bonita e alguns quartos menores no sótão. O tabelião garantiu-lhe que a casa estava em boas condições e explicou que o casal de proprietários havia se mudado para Limoges, mas queria deixar a casa alugada. O marido era rico, dono de uma fábrica, e o preço do aluguel parecia de acordo com as condições de Angelique. Ficava em frente a um pequeno parque, e havia outro logo na esquina. A única característica negativa da casa, ele admitiu, era que ela ficava isolada em uma espécie de beco, nas proximidades de um bairro excelente, mas não exatamente nele, e as pessoas que costumavam procurar uma casa não tão grande e elegante preferiam estar no coração de uma das melhores áreas, e não nas proximidades, o que, para os propósitos de Angelique, era algo absolutamente perfeito. Ela não queria estar cercada de famílias respeitáveis, que poderiam ficar indignadas pela constante movimentação de homens nas redondezas, especialmente se seu empreendimento fosse bem-sucedido, e ninguém ficaria vigiando o que iriam fazer dentro da casa. Aquela localização não poderia ser mais perfeita. O lugar é seguro? Perguntou Angelique, parecendo um pouco preocupada. Minhas filhas são muito pequenas, e nós somos uma família só de mulheres. Minhas criadas são todas mulheres também. Não podemos morar em uma área perigosa. Claro, respondeu ele.
Posso lhe garantir que esse local é extremamente seguro para mulheres e crianças. A casa estava disponível para locação havia 6 meses, pois as famílias que visitavam a propriedade ficavam desapontadas com a localização. Mas ele percebeu que aquela jovem viúva não parecia se importar por ficar isolada no bairro, já que o preço do aluguel lhe parecia justo. Ele disse que poderia alugar a casa para ela por 1 ano ou 2, ficaria a critério dela, e renovar o contrato, caso fosse do interesse de Angelique. Acho melhor 1 ano para começar, falou Angelique sem olhar para o tabelião, enquanto Fabienne a observava, admirando a facilidade com que a jovem estava fechando o negócio. Com a opção para renovar, é claro, se minhas filhas gostarem. Tenho certeza de que irão gostar, e o parque nas proximidades é muito bom. Elas vão para a escola? Perguntou. Elas estudam em casa, respondeu Angelique educadamente. O tabelião explicou que havia um espaço para 2 carruagens ao dobrar a esquina, e ela ficou satisfeita com essa informação, já que não sabia como seus clientes se locomoveriam. Com 1 quarto para o cocheiro, acrescentou. E os 4 quartos pequenos no porão, ao lado da cozinha, eram adequados para os criados. Tratava-se de uma casa muito boa. Quando podemos fazer uma visita? Quis saber a Angelique. Está um pouco tarde para irmos até lá agora. Prefiro mostrá-la à luz do dia. Posso levar a senhora até lá? Eles marcaram a visita para o dia seguinte, ao meio-dia. Depois de se despedirem, as 2 jovens saíram do escritório e alugaram uma carruagem para voltar ao hotel. Meu Deus, você está falando sério sobre esse seu projeto, não é? Perguntou Fabienne, atordoada ao presenciar a conversa da jovem com o tabelião. Continuo achando que estou sonhando e que vou acordar a qualquer momento. Mas Angelique estava determinada se, com a ajuda de Fabienne, conseguisse encontrar as meninas certas, tinha certeza de que tudo iria sair conforme o esperado. Para Angelique, a casa parecia um presente do céu, ou do inferno, dependendo de como cada um via a situação, considerando o que planejavam fazer. Parecia perfeito para as 2. É claro que estou falando sério, respondeu ela com um brilho nos olhos. O que vamos fazer em relação à mobília? Comprar. Essa é a nossa menor preocupação. Agora você tem que encontrar as meninas certas. Os homens que pretendemos ter como clientes não vão querer mulheres recém-saídas das ruas. Temos que encontrar jovens bonitas e inteligentes que os deixem fascinados. Ela riu consigo mesma, pensando que Eugênia Ferguson teria sido perfeita. Eugênia era uma bela mulher, com uma moral duvidosa e gostava de interagir com os homens. Mas também era entediante e mimada. Elas precisavam de mulheres melhores do que Eugênia. Angelique tinha a impressão de que seus futuros clientes iriam querer mulheres que gostavam de atender aos homens e, principalmente, de agradá-los. A casa iria oferecer um serviço diferenciado, elas precisavam estar lindas e elegantes na sala de estar e exuberantes quando subissem as escadas. Ela havia aprendido isso em um romance que lhe agradara muito e que acabou dando asas à sua imaginação na hora de organizar a casa.